Shalom Adonai, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar mais um vídeo, mais um bate-papo para que o Senhor venha a ser glorificado em nosso meio hoje. Hoje eu estou com um convidado muito especial, o pastor Giovanni, um amigo que eu conheci na sala de teologia do Carisma, e eu sinto muito Deus na vida desse homem, e eu o convidei para estar aqui conosco, porque ele carrega algo de Deus poderoso para essa nação. Amém. Então eu gostaria de te agradecer desde já por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Pastor Giovanni, eu já vou iniciar te perguntando como foi o seu encontro com Jesus. Amém. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz e honrado pelo convite. Eu faço votos aí que o seu trabalho na internet, né, no seu canal aí, ele alcance muitas vidas, amém, abençoe muitas pessoas. Eu tenho sido muito abençoado. É um trabalho bacana que você está fazendo, muito legal mesmo. Bom, a minha conversão, eu acho que ela se dá em alguns momentos, sabe? Eu fui nascido e criado no Evangelho, na Assembleia de Deus. Tive uma infância toda na igreja, aprendi a tocar violão por causa de uma demanda, de uma necessidade que tinha na igreja também. Então, assim, toda a minha educação lá na infância, né, naquela terra infância ali, ela foi no Evangelho. E lá eu tive muitas experiências com o Senhor, sabe? Experiências tremendas que eu carrego até hoje. Então, você imagina aí um menino de 9 anos, 10 anos no máximo, tendo experiências com o Espírito Santo. Para mim não tinha nenhuma dificuldade em fazer jejum, sabe? Jejum. Desde novo? Desde novinho. Glória a Deus. Eu estudava tarde, né? E aí eu ficava a manhã toda em jejum e ficava assim, eu ficava feliz. Talvez eu não tinha nem a compreensão do que era o jejum, mas no meu coração eu queria agradar o Senhor. Eu queria me aproximar mais dele, sabe? Eu sentia esse desejo assim no meu coração, eu fazia jejum sem nenhuma dificuldade para fazer. E aí, me lembro também na Assembleia de Deus, a gente está falando aí de uma Assembleia de Deus de, no mínimo, 30 anos atrás, aqui de Lagoa Santa. Na década de 80? Não, na década de 9, eu tô com 40 anos. Eu sei, não parece, eu sei que não parece. Tá novo, o pastor tá novo. Esse aqui é anciões de dias, sabedoria, rapaz. Mas assim, aí, vamos colocar aí 30 anos atrás, lá para 1990, 90 e pouquinho. Então era uma cidade totalmente diferente. A Assembleia de Deus que a gente frequentava, ela ficava ali no bairro do Francisco Pereira, para quem é da região vai entender, para quem está acompanhando de outras localidades aí. É uma região, na época, bem afastada, né, do centro da cidade, que também era uma cidade bem rural. Então, eu lembro que o acesso para eu chegar até a igreja, da onde a gente morava até a igreja, era mais ou menos 1 hora a pé. E o trajeto nosso passava por aqueles caminhos no meio do mato, sabe? Aqueles trilhos, né? Era só um trilho. Você passava no meio do mato. A região da igreja onde a gente frequentava era uma região que tinha muita poeira. As estradas elas não eram asfaltadas, né? O bairro ele era carinhosamente apelidado de Chico Poeira naquela época. Que é de Lagoa Santa, vai compreender bem o que eu tô falando. Por causa disso, porque na época da chuva era barro, na época da seca, né? Esse tempo que nós estamos passando agora, no mês de agosto, era uma poeira muito forte. Então, era um costume, inclusive, das irmãs de levarem aquele sapato mais bacana numa sacolinha. Você pegou essa fase? Eu peguei. Eles iam de bicicleta. Exato. Carregavam algo tremendo. Isso, levavam um pano úmido, né? Quando ia chegando perto da igreja, a pessoa passava aquele paninho para tirar o excesso de poeira, tirava aquela sandália ali, que era a sandália do dia a dia, e colocava aquele sapatinho mais bacana para chegar na igreja. Eram as dificuldades que a gente passava, e passava assim, feliz, era uma bênção, sabe? Então, nesse tempo, eu me lembro que eu tive as minhas primeiras experiências com o Senhor, fazendo esse trajeto até chegar na igreja. Me lembro que a gente tinha culto de oração, que era um culto assim, que eu amava participar. Você gostava do culto de oração, cara, jovem, nessa idade, infância mesmo. Tipo, se eu tinha muito, eu tinha 10 anos no máximo.
Eu amava, cara. Eu amava o culto de oração. É tanto que o culto de oração na Assembleia naquela época, como hoje eu não faço parte, eu não sei como é que funciona, mas naquela época a gente chegava e a gente já ia para o joelho, né, já começava a orar ali, e quando dava um tempo ali de oração, o pastor ele tocava um sininho, a gente parava de orar e dava sequência nas outras atividades. Mas eu lembro que a gente estava, como a gente ia a pé, a gente perdia boa parte do início do culto, que era o início da oração. Eu me lembro eu falando com a minha mãe que eu queria sair mais cedo de casa para chegar mais cedo na igreja para pegar esse momento de oração no início, para ficar mais tempo orando. Mas fui batizado com o Espírito Santo nessa época. Quantos anos? Se eu tinha muito, eu tinha 10 anos de idade. Glória a Deus. E assim, tremendo demais. Então, essas foram as minhas primeiras experiências assim com o Senhor. Muito jovem, muito novo. Mas, infelizmente, eu tive um tempo onde eu fiquei também fora dos caminhos do Senhor. Você ficou quanto tempo distante dos caminhos de Deus? Eu fiquei mais ou menos por baixo uns 14 anos fora. 14? Mas você chegou a experimentar o mundão mesmo? Experimentei. Como filho pródigo? Exatamente. E como que foi essa experiência? Porque as pessoas que estão nos escutando, elas se identificam com histórias reais, Sim. né? E antes de começar essa gravação, nós sempre oramos pedindo a Deus que não seja simplesmente um vídeo, sabe? Sim, mas que seja algo para impactar a nossa geração. Nós temos um intuito no coração de entender que em todas as gerações Deus precisa de homens que dizem como Isaías: eis-me aqui, manda-me a mim. Então o desejo do nosso coração é cumprir o propósito do ID, também de forma presencial e através das redes. Mas conta como que foi esse processo doloroso de sair da igreja já conhecendo o Espírito Santo, já tendo experiência com Deus e de repente sair daquele lugar de adoração e conhecer o que nós chamamos de secular, o que nós chamamos de mundo. Por isso que eu disse que a minha conversão, acho que ela se dá em dois momentos, porque o primeiro momento é isso, né, de uma infância ali no Evangelho, sendo criado ali naquela realidade de ir para a igreja, né, de servir ao Senhor, de ter essas experiências com o Espírito Santo, né? E aí de repente a minha família ela desvia, né? Meus pais acabam tendo problemas, né? E aí eles acabam deixando de frequentar a igreja. Tudo começa assim, né? Tudo começa assim, pastor. Tudo começa assim. Sabe? Você começa com um problema, aí você deixa de ir à igreja, você para de frequentar os cultos, você começa a identificar problemas na igreja, que toda igreja tem, né? Perfeição nós vamos encontrar só lá no céu, né? E aí você vai deixando de ir, vai se esfriando, e aí o mundo vai entrando, o seu coração vai deixando de buscar aquelas coisas do Senhor. Mas eu era muito novo, né? E a igreja experimentava tudo isso, mas como eu disse, naquele contexto, chegar até a igreja era uma odisseia. Era uma odisseia. Sair da minha casa e chegar até a igreja não era coisa para amador, não. Então, tinha que querer muito. Tinha que querer muito. Tá buscando. Exato. E essa geração, às vezes, por qualquer coisa, deixa de ir na casa do Senhor, né? Exato. Irmãos, olha que profundo que o pastor está falando. Tudo se inicia quando você começa a deixar a sua congregação. Exato. Sabia que as ovelhas humanas, naturais, quando o lobo quer atacar a ovelha, ele arranca a ovelha de perto do pastor e das outras ovelhas. Porque quando o lobo está próximo, as ovelhas se juntam para uma defender a outra. Então, irmãos, igreja vai ter problema. Igreja são pessoas que estão ali reunidos em torno do nome do Senhor. E a Bíblia fala, pastor, que aquele que não tropeça no falar, perfeito varão é, né? Exato. Então, assim, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas o nosso alvo é Cristo. Não deixe que as situações, às vezes, da igreja, situações, sabe, da própria vida te afaste da comunhão da igreja. Porque Romanos 10:17 fala que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só ouvindo a palavra de Deus que a gente fortalece. Verdade. Não é verdade? Verdade. Hoje eu tenho inclusive o entendimento de que esses problemas que existem na igreja, que a gente enfrenta, eles servem para a gente crescer, amadurecer, aprender com Deus. Creio né? nisso. Isso é servir ao Senhor, né? Isso é servir a igreja, isso é servir o corpo de Cristo.
né? E às vezes a gente tem uma ideia assim de que o problema é o outro, né? Eu não, o problema é o outro. Glória a Né? Deus. Todos nós, em algum momento, nós também deixamos a desejar, né? E eu acho que a gente não precisa olhar para isso, nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é Ele que nos perdoou, que nos perdoa, que continuará nos perdoando, nos dando condição de fazer a obra, nos dando condição de servir o reino. É tudo por Ele, para a glória dEle, né? Hoje, depois dessa caminhada, eu tenho esse entendimento claro. Mas naquele contexto ali, eu era uma criança e como eu não tinha companhia para ir para a igreja, também fui ficando em casa, fui deixando de ir à igreja, de acompanhar os cultos. E aí fui infelizmente perdendo aquela comunhão, né? Aquela comunhão com a igreja e aquela comunhão com o Senhor também. E confesso que isso demorou. Eu me lembro que essa realidade do Senhor na minha vida, ela era tão forte que eu me lembro que depois de 5, 6 anos atrás, eu já era adolescente, já estava fora dos caminhos do Senhor há muito tempo. E as pessoas ainda olhavam para mim e falavam, você é crente, não é? Porque essa essência ela fica, né, no coração. E eu falava, não sou crente, porque eu entendia que as pessoas estavam me perguntando o seguinte, você serve a Deus? Que eu não servia. E o meu medo era de a pessoa me fazer essa pergunta, depois me ver na rua com um cigarro na mão, falar assim, mas esse cara falou que era crente, como que ele está fumando? Ou me ver num barzinho, tomando uma cerveja com os amigos, falar, o testemunho que eu estaria dando ali não edificaria ninguém, não seria um testemunho digno da igreja do Senhor, né? Então, eu era bem claro, eu falo assim, eu não sou crente, né? Então, isso foi acontecendo, foi uma situação gradativa, as situações, elas foram me levando para esse lugar, eu fui me permitindo também. É interessante que, à medida que o tempo vai passando, você vai deixando as coisas do mundo entrando no seu coração, você vai perdendo essa comunhão com Deus, e assim eu fui cada vez mais me afastando, né? Toco violão há muitos anos, né? Aprendi a tocar violão, como eu disse, para poder ajudar no reino de Deus, na igreja. Antes de se desviar, eu não gosto dessa palavra. Uhum. Antes de tirar umas férias com o Senhor, você já tocava? Já tocava na igreja, né? Eu tocava na igreja. Aprendi a tocar para ajudar na igreja. Então, bem novinho. Tocava ali para ajudar na escola dominical infantil que tinha. Sim. Aí, como existia também uma demanda na igreja, como eu tinha uma facilidade para pegar as músicas, os acordes, eu fui ajudando também nos cultos mesmo, né, da igreja. E depois disso, quando eu já estava fora, eu fui tocar em bandas seculares, né? Toquei... Você já chegou a usar o talento e o dom. Exato. Para não glorificar o Senhor. Exatamente. Fui tocando, né, nesse mundão aí com muita gente, nas festas da cidade, né? Todas as festas da cidade, houve uma época que todas as festas a gente estava presente. No final ali dos anos 90, 99, início de 2000, então isso foi muito forte. Eu estava começando com uma banda de pop rock. Uma banda de pop rock. E aí tem muita gente que está me ouvindo que me lembra dessa época, a gente tocou todo barulho que tinha na cidade a gente estava tocando. Então, isso me levou também para esse lado da música, que eu sou muito grato à música, sabe? Me trouxe muitas amizades, né? Muita gente boa que eu conheci, me levou para muitos lugares. Então, assim, e aí essa facilidade também da música me levou para situações também que foram bem difíceis na minha vida. Experimentei situações bem distantes da vontade do nosso Deus, meu coração foi ficando cada vez mais longe, mas algo que eu queria deixar registrado aqui é que para quem experimentou o Espírito Santo, para quem teve uma vida na igreja, para quem foi ensinado nos princípios da palavra, sabe? E muito mais do que isso, para quem teve experiências com Deus, por mais que você se distancie, você não tem alegria naquilo. Para uma pessoa que não conhece o Senhor, que não teve experiência nenhuma com Deus,
quando ela está fazendo aquilo que é errado, ela não foi ensinada nesse padrão, né? No padrão da palavra, no padrão bíblico. Então ela não tem essa noção do quanto ela está agredindo o Senhor Deus, de quanto que ela está desagradando o Senhor. Mas para quem teve essa experiência, ele não tem paz. Uau. O tempo todo ele está ciente de que ele não devia estar fazendo o que ele está fazendo. E isso, por si só, já é um castigo para quem está longe do Senhor. Você não tem paz. E eu vivi esse mundo sem paz durante 14 anos, mais ou menos, sem Deus. Glória a Deus. Isso é tão tremendo. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui, pastor. Amém. Porque Glória a Deus. você vê quando Adão e Eva pecou, a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus ia visitá-los. Exato. E o interessante é que o Senhor pergunta aonde eles estão. Verdade. Claro que o Senhor sabia onde eles estavam, mas a questão é que eles tinham perdido a comunhão, então o Senhor não sentia nele. Verdade. A pior coisa do ser humano é quando nós não se sentimos em Deus. Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ele falou com o Pai, Elohim, Elohim, sabachthani, que significa meu Deus, por que me desamparaste? A maior dor de Jesus não foi ser chicoteado, não foi ser furado as suas mãos, não foi colocar espinhos em sua cabeça, mas a maior dor de Jesus foi sentir-se distante, abandonado de Deus, porque ele era um só com o Pai. E isso que você está falando é muito forte, porque você experimentar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, e negar isso, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus, porque ele habita em nós. E é tão tremendo que mesmo o Senhor fora, ele te fazia sentir um peixe fora d'água. É isso que o Senhor está falando? Exatamente. Era tipo deslocado do local, né? Qualquer atividade que eu tivesse com os meus amigos, né? Essas resenhas que a gente tem, né, de final de semana e tal, para eles era muito tranquilo. Por mais que a gente estivesse fazendo coisas ali que eu tinha noção que eu estava desagradando o Senhor, para eles era tranquilo. Então a gente estava ali naquele momento, né, tomando uma cerveja, né, fazendo um final de semana normal, uma né, resenha, jogos, né? O que falam hoje é uma resenha. Para eles era muito tranquilo, eu via que eles estavam ali, né, curtindo aquele momento. E eu também. Só que depois que você sai daquele momento, que você volta para sua casa, que é só você e Deus, só você, seu travesseiro ali, o Senhor, aí você entende o quão longe você está do Senhor, né? E você para pensar e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? E é uma fraqueza muito grande que a gente sente. Por isso, se tiver alguém nos ouvindo aí que está longe dos caminhos do Senhor, que experimentou essa realidade de Deus e hoje se sente fraco para voltar, eu quero dizer para você que eu te entendo. Eu sei que você passou, que você está passando, porque eu experimentei isso também. E realmente a gente sente aquela vontade, aquele desejo de voltar para a igreja, de sentir o Senhor, né, de estar na comunhão, mas é muito difícil. A minha oração agora é para que Deus te renove, te fortaleça, é para que você volte para os caminhos do Senhor o mais rápido possível. Essa unção que nós estamos sentindo aqui agora, a gente ministra sobre você. Que você seja alcançado onde quer que você esteja. E que o Senhor te tome pela mão aí agora. Que você se encha dessa coragem, desse vigor em Deus, para voltar para os caminhos do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Volta para o Senhor, volta depressa, porque Ele está te esperando. Ele tem um propósito na sua vida. Então, eu senti essa realidade, essa necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, mas era muito difícil. Muito difícil. Você teve algum discipulador, alguém que te ajudou sabe que é tão importante um discipulador, irmãos? Sim. A Bíblia fala em Eclesiastes, 2 é melhor do que 1. Um elo de 3 é mais difícil de se romper, porque ai daquele quando cair estiver só. Então, assim, nesse momento, peça ajuda. Tenha humildade, sim, sabe? Sim. Provérbios vai falar 28,
vai falar que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Nós entendemos que é difícil, nós entendemos que esse caminho de volta para a casa do Pai é muito doloroso, porque o inimigo às vezes ele quer arrancar a identidade de filho, né? Verdade. Lembra do filho pródigo, pastor? Sim. Ele se sentia não mais filho, mas ele se sentia escravo, porque ele queria voltar e servir ao seu próprio pai, não como filho, mas se ele recebesse ele como um trabalhador, ele já estava feliz. Só que o pai, ele vê diferente. O filho nunca deixa de ser filho. Quando ele chega diante do seu pai, o pai está de braços abertos, sai correndo e abraça o filho, sabe por quê? Porque ele estava morto e reviveu. Amém. Deus quer viver, Deus quer trazer vida aonde não tem mais vida, esperança onde não tem mais esperança, amor onde não tem mais amor. Talvez você que está nos escutando está vivendo esse momento que o pastor Giovanni viveu. Um momento de vazio, às vezes até de pensar em acabar com a sua própria vida. Ei, Jesus Cristo, Ele te ama, Ele morreu por você. Amém. Sabe, uma das coisas que tem aumentado muito no mundo de hoje, pastor, é o suicídio. Verdade. Né? É o suicídio, e nós vemos que as pessoas, por pensarem que vão resolver a situação da vida, por às vezes estar sentindo tanta dor, tanto vazio, e todo ser humano precisa ter esse vazio preenchido pela presença de Deus. Então, independente se você esteja caído, se você esteja triste, com vontade de desistir de tudo, faça essa oração. Fala com Deus: Deus, segura em minhas mãos e me traz de volta para a sua presença, em nome de Jesus. E como foi? Precisou de alguém para te ajudar? Alguém caminhou, te discipulou, te falou, volta? Como que foi? O que aconteceu comigo foi o seguinte: como eu sabia que eu tinha que voltar, mas eu estava fraco e resistente, coração duro. Não, né? Queria? Não. Você sabia que tinha que por quê? voltar. Você achava que as pessoas iriam julgar? Não. Você chegou a ficar ferido com a igreja? Não. Glória a Deus, porque muitos pensam assim, né? Mas quando eu saí muito novo, né? Tá. Então eu ainda estava... não tinha essas feridas, essas coisas não, sabe? Saí, eu tinha 10, 11 anos de idade, então... E voltou com 24? 24. 14 anos fora da presença. Então, assim, saí muito novo, não deu tempo de entrar nesse lugar, não. Mas fiquei muito tempo fora e até o Senhor, Ele te leva, né? Ele te leva àquele lugar que você não vai conseguir escapar. Né? Eu creio. Então você vai encontrando ali justificativas, você vai se escondendo, como Adão fez, né? Que você acabou de falar, onde é que você está? Onde é que você está? Estou escondendo aqui e tal. Mas chega uma hora que você tem que ir para o confronto. Chega uma hora que o Senhor Deus, Ele nos chama para o particular, para algo que é decisivo. Né? E todo mundo sabe quando chega essa hora. E para mim, eu me lembro de uma situação onde eu sofri eu acho que eu estava muito decepcionado com todos. Né? Com o ser humano? Com o ser humano, com os meus amigos, com tudo. E aquelas pessoas que ainda eu olhava assim com um pouquinho de esperança de ser alguém que eu pudesse olhar com assim, essa pessoa é meu amigo, essa pessoa aqui é leal, sabe? Me decepcionaram também. Palavra que cada dia mais está escassa, né, pastor? Nossa, muito escassa. Lealdade. Sabe, Paulo, ele na primeira viagem missionária dele, ele deixou de andar com aquele que tinha ido fazer a viagem com ele, porque ele não foi leal no momento mais difícil que ele precisava. Foi Marcos, né? Então, a palavra lealdade é algo que tem sido muito escasso no nosso meio, né, pastor? A palavra, o posicionamento de lealdade, né? Você vê hoje as pessoas, elas deixam o ministério por causa de qualquer problema, elas deixam a igreja, elas deixam o pastor, né? Elas deixam a família, elas deixam os amigos. Hoje não existe, né, lealdade. Né? A lealdade que a pessoa tem é só ao seu umbigo, né? A sua necessidade, a sua alegria, a sua felicidade. Né? Eu tenho que ser feliz, a qualquer preço, independente do outro, se o outro vai ficar bem ou vai ficar mal, importa, sou eu no centro, que é inclusive algo que a palavra aponta, né? Para o homem se tornaria assim, né?
nos últimos dias o homem se tornaria essa pessoa presunçosa, né, egocêntrica, né, mais amante dos prazeres, né, do que das coisas de Deus. Então, assim, nós estamos caminhando para esse lado, nós estamos vendo isso forte nos nossos dias, né? Então, depois dessa realidade dessas decepções que eu passei com as pessoas, eu me lembro que eu fiquei assim, eu peguei violão e eu gostava de fazer música. Nas bandas que eu tocava, eu fazia músicas para a banda, sabe? Compositor, né? Isso. Eu sempre gostei, não me considero compositor, mas eu gosto de fazer música. E aí eu me lembro que nessa noite eu estava muito chateado mesmo, aí eu peguei o violão. Interessante que eu peguei o violão, peguei um maço de cigarro, era uma sexta-feira, se não me engano, que era um dia de ensaio nosso. E aí estou fumando e fazendo a música. E aí nasceu uma música assim: só há um Deus, Jeová. Sério? Ele é Rei e Senhor, dono do céu e da terra, fonte de paz e amor. O meu abrigo seguro, o meu refúgio e o lugar onde me escondo do mundo quando eu preciso chorar. Onde eu posso ser quem eu sou e sou feliz sendo assim. Onde encontro o lado bom quando tudo parece ser ruim. Faça de mim, Senhor, instrumento do teu querer. Quero nascer de novo, me ensina a viver. Quero te... Como é que é? Me ensina a viver. Quero te obedecer, te conhecer e prosseguir em conhecer. Voltar ao meu primeiro amor e por onde eu for, sei que estarás comigo. Essa música nasceu, cara, dentro desse contexto de muita dor, sabe? Muita dor. E foi uma canção que eu cantei, assim, eu não estava na igreja. E demorou um tempo para poder ir para a igreja. E aí eu me lembro que eu estava tocando com uma dupla sertaneja, inclusive com um amigo meu que mora aqui próximo da sua casa, o Marcelo aqui, que é mecânico. Marcelinho? É. E o Marcelo já estava frequentando essa igreja que eu pertenço hoje, que é a Comunidade Batista de Jeová Rapha. Pastor Voney? Pastor Voney, com a pastora Mara, que estão à frente desse trabalho. Um abraço para vocês. São bênçãos demais na minha vida. Vocês são referência aqui na Água Santa. É verdade. Desde já fica o convite aos pastores, tá bom? Já mando o convite para eles. Bênção demais. Para que eles possam estar aqui com a gente, porque isso aqui eu tenho um entendimento que não é igreja A, igreja B. Sim. Se a placa de igreja fosse importante, ela não ficaria do lado de fora tomando chuva e sol. Exatamente. Então é um corpo, o corpo místico de Jesus. Então, assim, nós queremos é que o reino cresça. Nós queremos é que a Jeová Rapha cresça, que a Assembleia, e que todas as igrejas sejam, sabe, sejam um instrumento de Deus para impactar essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Fala como o Danilo Gentili, né? Pastor Voney, pastora Mara, queremos vocês aqui. E ó, já estão convidados aqui ao vivo. Sejam bem-vindos. Vai ser bênção, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Pastor, eu quero quando entrou o pastoreio na sua vida, assim, sabe, esse chamado que você identificou, que o Espírito Santo colocou, que chegou a hora, sabe, de falar, eis-me aqui, viver isso, porque ser pastor não é fácil, não, né? Não é fácil. Só para finalizar, quando eu conheci o Marcelinho, já estava frequentando essa igreja, ele me apresentou, o pastor, estava aguardando o Marcelinho para a gente tocar, né, que a gente tocava junto, e aí chegou o pastor Voney, com a pastora Mara, não os conhecia ainda, e eu me lembro que o Marcelinho comentou com eles, olha, o Gijão fez uma música, que o meu apelido é Gijo, o Gijão fez uma música e tal. Vocês conhecem ele como Gijo, viu, gente? Pastor Giovanni, eu falei mais para uma coisa formal, mas nós conhecemos ele assim, o pastor Gijo. E aí ele comentou dessa música e eu fui e apresentei essa música pro pastor Voney, pra pastora Mara, assim, meio tímido e tal. E aí ela teve naquele momento uma palavra assim, de Deus para mim. Falou assim, olha, Deus vai abençoar muita gente com essa canção. Amém, né? Jesus. E mesmo assim fiquei muito tempo longe, mas aí chegou o carnaval de 2007 e foi para mim assim, o fundo do poço. Assim, eu falei assim, olha, eu não quero mais essa vida. E aí no último dia de carnaval de 2007, quando estávamos eu, meu irmão e alguns amigos, eu falei para ele, falei assim, olha, vamos embora, você pode ficar aí com o pessoal, estou indo embora. Decidido, sabe? Não passo outro carnaval fora da presença do Senhor. Aleluia. Comecei a frequentar a igreja, a Comunidade Batista de Jeová Rapha, e lá então me reconciliei com o Senhor,
Estou lá já há 15 anos, servindo o reino, servindo os irmãos. 15 anos? 15 anos. 15 anos. Fez 15 anos esse ano, desde 2007. E assim, tem sido um prazer. Tenho, a partir de então, aprendido com o Senhor e sendo discipulado, né? Você falou se teve alguém que me levou, né? Que caminhou comigo. Nesse período, não. Nesse período, não. Foi realmente o Espírito Santo, eu creio, que me levou para esse lugar estreito, que me fez, olha, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Glória a Deus. Estou te chamando de volta. Chega dessa vida louca que você está levando. Para com isso e volta. Porque tem hora que ele vai deixando, né? Vai puxar mas tem hora que ele fala sério, né? Tem hora que o Espírito Santo te sacode e te dá um presta atenção, né? O que você está fazendo? Chega de brincar, volta agora. E aí, quando ele faz, acabou. E aí eu voltei para a igreja, fui para essa igreja, na Comunidade Batista de Albarrafá, onde tem servido ao Senhor. Ali, eu acho que o discipulado ele é muito importante, mas quando você para ouvir a voz de Deus e os servos do Senhor, eles já são assim, esses exemplos, eles já são suficientes para você crescer em Deus, né? Infelizmente, às vezes eu percebo as pessoas muito dispersas. Tem acontecido um mover de Deus, o Senhor está usando a vida de pessoas para trazer ensinamentos tremendos, e as pessoas estão dispersas, elas não estão atentas, sabe, para absorver tudo aquilo que está acontecendo. E nós temos visto a palavra se cumprir, né? Sim. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas o senhor falou essa questão de o Senhor estreitar. Sim. Tem uma passagem, não sei se o senhor lembra, que está em Coríntios 7:10, que fala assim, ó, o sofrimento, quando ele é permitido por Deus, ele produz arrependimento para a salvação. Sim. Mas quando o sofrimento vem do mundo, ele geralmente vem para uma morte. Olha que profundo. O sofrimento, quando ele é permitido por Deus, é para arrependimento e salvação. Amém. Tem pessoas que Deus precisa fazer isso, pastor. Sim. Tem pessoas, Deus trabalha de um jeito com cada um. Tem uns que não precisam, tem uns que precisam, sabe, passar por situações na vida para se despertar para aquilo que Deus tem, né, pastor? Sim. E assim, e aí no decorrer, né, dessa caminhada ali na igreja, fui aprendendo muito com o meu pastor, que é o pastor Rony, né, um homem de Deus, de fé, um homem sábio na palavra, sabe, vendo os exemplos, né, as situações difíceis, que ele como pastor também vive, sabe, experimenta, não é fácil, né? E sempre, eu acho que eu sempre tive essa consciência de que pastorear é um caminho natural para a sua vida. Um momento iria chegar, sabe? Mas eu sempre fiz as coisas, o pastor, com muita consciência e seriedade. Eu não queria que fosse algo de emoção, não queria que fosse uma situação de momento, assim. Eu queria que quando acontecesse fosse algo de Deus. Amém. Que o Senhor direcionasse, sabe? Mostrasse, não. Como foi tudo na minha vida, né? As etapas, elas foram todas acontecendo de acordo com uma direção do nosso Deus, sabe? Não fui atropelando nenhuma das etapas, né? Isso é muito importante, a gente compreender as estações que a gente está vivendo, os caminhos que o Senhor tem nos levado, para a gente não atropelar, né, as etapas da nossa vida e acabar sofrendo as consequências disso também, né? Se você não está preparado para assumir determinada situação, você vai sofrer muito ali, e muita gente vai sofrer por causa disso também, né? Então eu tinha essa consciência e esperava no Senhor, mas já você não precisa ser consagrado a pastor para poder pastorear, entendeu? Eu entendo muito isso também. E, o pastor, como que o senhor está falando do encontro com Deus, de voltar para a presença de Deus, mas em tudo isso, em que etapa da sua vida você conheceu a sua esposa, você conheceu essa adjuntora do Senhor que fez muita diferença na sua vida, né? Fez sim. Eu estava na igreja já e muita coisa aconteceu na minha vida, sabe, pastor? Cheguei para os caminhos do Senhor em 2007 e a minha vida mudou. Mas eu acho que tudo que estava retido durante todo esse tempo, o Senhor falou assim, olha, tem pressa aí para fazer algumas coisas na sua vida, então vou acelerar o processo aqui em algumas áreas. E aí, financeiramente, o Senhor mudou a minha história, assim, de forma tremenda, sabe? Glória a Deus. E fui vendo muita coisa acontecendo na minha vida,
coisas que eu nem tinha pedido, sabe? E eu vi assim o Senhor trazendo de uma forma muito sobrenatural mesmo. Natural, né? Natural, exatamente. E aí, fui experimentando tudo isso, mas eu não tinha a minha costela ainda ali do meu lado, né? A minha costelinha não tinha aparecido. E algo que um propósito tinha feito com o Senhor, é de, assim que eu voltei para os caminhos do Senhor, é de não ficar nesse negócio de fica com um, fica com outra, sabe? De esperar a pessoa de Deus mesmo, né? Então, eu tinha essa consciência, esperei no Senhor, aquela pessoa que o Senhor tinha para minha vida. Então, assim, eu tinha essa consciência, né, de como que eu posso estar pregando a respeito disso para um jovem, né, de como um jovem deve se guardar para o Senhor, se eu estivesse levando uma vida diferente disso. Então, eu tinha essa consciência por causa da vida que eu já tinha levado lá fora. Sim, sim. E eu não queria isso agora com o nosso Deus, né? Então, fiz esse propósito, não fiquei nessa coisa de ficar com todo mundo. E aí, eu tive meu irmão me apresentou, na verdade, a esposa do meu irmão tinha uma colega de trabalho que tinha uma história parecida, ela viu que a gente tinha, inclusive, o mesmo jeito, sabe? Conversando com ela, ela percebeu que a gente era parecido. E aí me apresentou, né, a minha esposa, e aí a gente saiu, a gente foi lá na igreja de Getsemane em Belo Horizonte. Eu trabalhava de horário, né, tinha escala e tinha uma minha agenda naquele final de semana estava tranquila, minha escala estava tranquila. E aí eu a convidei, fui eu, meu irmão, a minha esposa atualmente, a gente foi nessa igreja. E a esposa do meu irmão também, num culto de jovens. E participamos ali do culto, depois a gente foi jantar e tal. E aí tinha um evento da minha igreja, não sei se era da minha igreja ou só da minha família, num sítio. E aí eu convidei ela para ir nesse sítio com a gente também. Nesse sítio a gente ficou conversando, se conhecendo melhor e tal. E depois a gente saiu e aí começou o namoro, essa coisa toda. Mas ela veio lá da região de Conceição do Mato Dentro. De Conceição? Ela não é nem Minha família toda é de Conceição. Sério? Toda de Conceição, pastor. E aí a conheci de lá, ela veio para trabalhar, tinha os irmãos dela que já trabalhavam aqui. Você vê, ela que veio de longe, né, conheci ela aqui, que foi assim, e é uma pessoa fundamental na minha vida, me ajuda demais, sabe? Eu tenho certeza absoluta de que as coisas que têm acontecido na minha vida não seriam possíveis se eu não tivesse a Dora, que é a minha esposa, do meu lado. Dora, que lindo isso, irmãos. Para você, jovem, que está escutando isso, isso é tão profundo. Adão e Eva, eles foram unidos pelo Senhor de forma sobrenatural, né? Só que você vai ver no contexto antes da lei, irmãos. Olha que profundo o que é se guardar para a pessoa que você ama. Às vezes você é jovem, quer experimentar um aqui, um ali, outro ali. Verdade. O que diferenciava o casamento não era o papel, era se tornar uma só carne. Sim. Então, quando você, jovem, começa a se entregar para todo mundo, você está se tornando uma só carne com várias pessoas. E eu vejo no mundo espiritual, pastor, que quando você começa a se tornar uma só carne com várias pessoas, você começa a se fragmentar no mundo espiritual. E o que acontece? Muitas pessoas não conseguem ser felizes na área sentimental. Por quê? Porque ela está presa a muitas pessoas que ela se tornou uma só carne no passado. Isso é muito profundo, pastor. A importância de você resolver se consagrar e esperar aquilo que vem de Deus para você. Às vezes nós queremos, as pessoas querem experimentar, o jovem. Você às vezes está querendo, olha, eu vou ali, ficar com um ali, ficar com outro ali, ficar com outro ali. Mas você não vai conseguir viver a plenitude de Deus no seu relacionamento se você não entender de resolver esperar. Espera. Às vezes você quer escolher com a sua própria mão, do seu próprio jeito, mas Deus ele sabe o que faz e o momento certo. Sim. Às vezes você está pedindo alguém, mas talvez não vai ser bênção para aquela pessoa porque você não está curado, você não está maduro para entrar num relacionamento. Então, espera, né, pastor? Espera, isso é algo muito profundo mesmo. Nessa espera, inclusive, eu me lembro que em alguns momentos eu orava ao Senhor, né? Porque, como eu disse, muitas coisas aconteceram na minha vida
muito rápido, né? Então foi uma mudança, assim, foi uma virada de chave muito rápido. Mas nessa área eu tive que esperar algum tempo, né? Esperar no Senhor, né? Aguardar em Deus, e não é fácil. Então em alguns momentos eu orava ao Senhor, né? Eu me lembro que eu orava então, no Salmo apressa-te, Senhor, para me abençoar. Isso. Eu quero minha costelinha. Isso. E o problema é que às vezes a gente entra, né? Às vezes a gente faz essas orações mais cobrando de Deus, querendo colocar Deus numa situação desconfortável, né? Tipo assim, Senhor, eu preciso dessa bênção, não tem mais jeito, tem que ser agora, sabe? Achando que você vai forçar Deus a tomar alguma ação por você estar colocando dessa forma para Ele. E não vai. Deus, ele não se move dessa forma, né? Ele não vai se sentir pressionado porque você falou que precisa ser agora. Ele sabe a hora que tem que ser. Alguns chegam a falar assim, ó, se o Senhor não me der, eu vou até sair da sua presença. Não faço não, irmão. Não ameaça Deus, não. Melhor coisa que a gente faz. E eu lembro que algumas dessas situações, eu saía desses momentos de oração com Deus e eu ouvia nitidamente no meu coração o Senhor falando assim, você aguenta. Você está dizendo que não aguenta, espera, você aguenta. Eu sei que você aguenta. Não vai ser agora. Não vai ser agora, você vai ter que esperar. Então, assim, eu saí daquele tempo de oração, sabe, achando que eu tinha tocado o coração de Deus, né? Agora vai acontecer. Sabe, e quando eu começava a sair daquele tempo de oração, Deus vinha e colocava isso no meu coração, dava aquela revolta lá dentro, mas ao mesmo tempo eu falava assim, vou fazer o quê? Ele que falou, ele que sabe de tudo. Então, assim, eu acalmava meu coração, falava assim, não, tá bom, então você tem que esperar, deixa eu... Sabe, vinha aquela coisa no meu coração, assim, ó, não adianta, pode ficar calmo aí, porque não chegou a hora. Irmão, e quando chega e é de Deus, é bênção. Se tem uma coisa que eu senti aqui na casa do pastor, foi paz. Aqui tem paz, né? E ontem o meu pastor, inclusive, ele pregou, né? Hoje é segunda-feira, ontem foi o culto de domingo, e ele falou sobre paz. E ele falou daquele texto quando o Senhor envia os discípulos dele, né? Os 70, e ele dá uma direção para eles, dizendo que quando eles chegassem, né, numa residência, era para primeiro, antes de qualquer coisa, ele dizer paz, né? Paz seja convosco. E olha que tremendo, se você ministrar, não é só um cumprimento, você está ministrando a paz, né? E se a pessoa não receber, se não tiver um filho da paz e não receber essa paz volta de novo. Porque Deus, ele não desperdiça a bênção, ele não joga a palavra ao vento. Né? As bênçãos de Deus são coisas preciosas demais para ele sair jogando assim, pega de grilo quem quer, não. Se não quer, né? É aquele princípio lá dos 5 pães e 2 peixes, não vai desperdiçar a bênção não. Vai juntar nos cestos, vai guardar, não vai deixar aí sobejar não. Então as bênçãos de Deus são assim, a paz de Deus é assim. E aqui eu senti paz. E é o que eu sinto na minha casa, irmãos. É uma casa simples, mas quando eu entro ali, eu tenho paz. Porque eu esperei no Senhor uma pessoa de Deus para a minha vida, onde eu tenho construído uma família, onde eu tenho conseguido caminhar com Deus, crescer com o Senhor, ser um marido, ser um amigo, ser pai. E tenho visto do outro lado isso também. Nós temos construído isso. Eu tenho visto ela crescendo e eu também, né? Tenho crescido no Senhor em todas as áreas da minha vida. E eu tenho certeza que uma peça fundamental em tudo isso é a minha esposa. Glória a Deus. Então, assim, eu sei que hoje existe um conceito aí secular, como a gente fala, né? As pessoas acham que quanto mais experiências você tiver, né, mais homem você é, ou mais mulher você é, né, mais vitorioso você é, né, eu pego todo mundo, passo o rodo em geral. Vou te falar a verdade, você encontrar hoje uma pessoa que você decide caminhar com ela a despeito de qualquer situação, isso é ser vitorioso mesmo. Encontrar a mulher da sua vida, o homem da sua vida, é algo assim que define, né, a sua história, a sua trajetória. Uma das decisões mais importantes, né? A primeira, sem dúvida, depois de aceitar Jesus, é a segunda. Com quem você vai viver pro resto da vida. Não tem jeito. Não tem. Então é muito importante. Nós fizemos teologia junto. Então, das aulas falava sobre família. Sim. E uma das coisas mais importantes, olha que tremendo. Deus falou para Adão e Eva: largai pai e mãe, anunciar sua esposa e tornará sua casa. Sim. Só que Adão e Eva tinham mãe? Não.
tinha pai natural? Não, ele foi construído de forma sobrenatural. O ágio de Deus, o poder de Deus, o sopro de Deus sobre a vida dele. E só que Deus estava levantando um princípio para que tudo vá bem. Primeiro, aprender a cortar o cordão umbilical quando você casa. Isso é muito importante. Verdade. Tem gente que casa e ainda tem o cordão ainda ali. Não é deixar de honrar o pai, não é deixar de honrar os seus familiares. Não tem nada a ver. Mas agora você está construindo uma nova família. E da onde o Senhor tirou Eva? Da costela. Está falando de quê? De compatibilidade, irmãos. Essas coisas são muito importantes. Antes de casar, você analisar essa compatibilidade, orar junto. Verdade. Porque às vezes você tem um chamado de pastor e ela quer viajar em missão. Verdade. Vai dar Não conflito. vai dar certo. É Entende? Então, sim, peça a Deus direcionamento nessa área que é bênção, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor, Amém. para o Senhor, o que tem sido nas igrejas brasileiras aquilo que tem sido mais perigoso para a nossa nação, sabe, o que tem sido pregado, a teologia mais perigosa que você tem visto, que tem sabe, sido implantado nas nossas igrejas? Meu irmão, como pastor, né, apesar de pouco tempo, fiz um ano agora, dia 31 de julho, que fui consagrado, né, mas como eu já falei com você, eu já me sentia que atuava como pastor. Já exercia. Já exercia. Eu vejo a questão dessa hipergraça, né, que tem sido muitas vezes ministrada em algumas igrejas. Eu acho ela perigosa, sabe? É uma graça que você vem para Deus, para você que está nos escutando e não conhece, Deus ele te aceita da forma que você é, mas ele não quer que você permaneça da mesma forma. Quando você aceita Jesus, a salvação ela é instantânea, mas a conversão ela é progressiva. Então, a hipergraça é você vem e permanece da mesma forma. Não, Deus, você vai vir para o Senhor, o Espírito Santo ele vai te moldando e te transformando. Não é isso, pastor? Exatamente. Eu vejo isso de forma muito perigosa, porque a pessoa chega e ela não experimenta, ela não começa a experimentar a mudança que o Evangelho proporciona na nossa vida, sabe? Não existe Evangelho sem conversão, sem mudança, né? Sem um novo nascimento, né, pastor? Esse é o poder do Evangelho. Gente, se a gente negligenciar isso, então que sentido faz em a gente estar numa igreja? Para que eu busquei o Senhor? Por que eu fui buscar o Senhor? Por que eu fui me congregar? Por que eu voltei para os caminhos do Senhor? Porque eu estava cansado daquela vida. Agora, se eu entender nessa questão da hipergraça, né, como foi colocado inclusive o contexto, o conceito, de que eu não preciso mudar, de que Deus me aceita como eu estou e ponto, meu irmão, eu começo a viver uma realidade de mundo dentro da igreja. Sabe, eu não experimento o poder sobrenatural do Evangelho. Eu não experimento as coisas tremendas de Deus na minha vida. Uau. Isso para mim tem sido muito perigoso. E as pessoas têm encarado essa realidade de tal forma que elas não mais lidam com a igreja local, o lugar onde ela está, como alguém que está ali para servir também o reino. E quando ela começa a ser confrontada com algumas realidades da sua vida, ela simplesmente muda de endereço. É verdade. Sabe, ela olha aqui, não tá legal para mim, então deixa eu ir para outra igreja. E vai para outra igreja. E ali, quando começa a ter problema, ela vai para outra e vai para outra. É o que nós falamos lá no início da pessoa buscar focar simplesmente na sua satisfação. Eu preciso estar feliz. Eu preciso ser feliz a despeito de toda e qualquer situação. Eu não estou ali para servir. Sabe, irmãos, quando você vai para a Bíblia, quando você vai por os exemplos que estão na Bíblia, você vai ver homens e mulheres de Deus que aprenderam como Paulo a passar e estar contente em toda e qualquer situação. Mas para aprender a viver nessa realidade, você tem que passar por ela. É aprender, irmãos, é você passar por essa situação e conviver com ela. Então, o próprio Paulo foi um homem que passa por essa realidade de conversão,
que em um determinado momento é perseguidor, que fez coisas terríveis com o povo de Deus, mas quando ele encontra com o Senhor, essa graça o abraça, o envolve, o transforma. Mas ele não é o mesmo Paulo, ele é transformado. Ele não disse, e Paulo é que traz esse conceito da graça. Ele é que traz esse conceito da graça, mas ele foi transformado por ela. A graça nos dá condição de viver uma vida diferente, de sermos transformados. E não a graça simplesmente nos aceita como somos, como estamos. Ela é esse poder de Deus que nos transforma. Então, hoje eu vejo com muito cuidado essa realidade nas igrejas, em alguns púlpitos. Mas, pastor, eu sou uma pessoa que sou otimista com as coisas, sabe? Eu creio. E isso é preocupante, mas a igreja do Senhor, ela é triunfante, né? Ela é poderosa. Colossenses 2,15 fala que ele triunfou sobre todo principado e potestade, se pregando na cruz. Você sabe o que é o triunfo? Existia um arco chamado Arco do Triunfo. Sim. Que quando um exército fosse para a guerra contra outro exército, o exército que vencia, ele tomava o despojo. Então tudo que pertencia ao exército, que você foi contra ele, passava a te pertencer. Jesus Cristo ele fez justamente isso na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele foi na cruz do Calvário por mim e por você, venceu publicamente Satanás, tomou a chave da morte, tomou a... Glória a Deus. O que aconteceu? Ele venceu publicamente Satanás, então o que ele fez? Colossenses 1,13, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é triunfar, e de forma natural do arco, quando eles venciam a batalha, eles vinham com cavalos brancos e colocavam os coronéis, os generais de guerra do exército ao contrário, e passavam com eles nus. Para quê? Para que todos vissem que ele tinha triunfado, que ele tinha humilhado, que ele tinha vencido em batalha aquele povo. Jesus fez justamente isso. Ele humilhou Satanás publicamente para que eu e você tivéssemos a redenção do Senhor. Pastor, mas isso é tão incrível. Você acha que também não é culpa de nós, pastores? Não. Estou falando porque o que aconteceu? Teve um caso de uma família que me chamou e começou a me contar as questões da igreja, e eu fui lá humildemente com alguns obreiros, e essa pessoa começou a falar do pastor e que não queria viver os processos de Deus. O que seria fácil eu fazer? Não, vem para a igreja, que lá você vai ser cuidado. Só que eu aconselhei aquele casal jovem assim, não, eu conheço o seu pastor, eu sei que ele é um homem sério, e se você pular processos, o Senhor não vai te levar em outros níveis. O que está acontecendo? A pessoa às vezes ela é corrigida, ela é confrontada, e está igual um fast food. Então ela vai para outra igreja e nunca aceita ser corrigida e ser confrontada. Você tem visto isso? Sim. Infelizmente, você tem as duas igrejas. Tem uma igreja que é triunfante, tem uma igreja que está caminhando para o céu, tem uma igreja que busca ser santa, e tem uma outra igreja que é totalmente o contrário disso, né? E essas duas igrejas, elas congregam às vezes no mesmo tempo, né? Então, às vezes, uma do lado da outra, e às vezes a pessoa acha que porque está dentro da igreja, que está todo mundo indo para o céu. Infelizmente não. É uma verdade. O joio e o trigo, eles vão crescer juntos. Eles estão ali. O Senhor não vai separar agora para não machucar a igreja. Exatamente. Então existe essa realidade da pessoa que, machucada, vai buscar alguém para se sentir amparada, muitas vezes no seu erro, né? Porque a pessoa não quer ser confrontada. Mas quem ama a correção, quem aceita a correção, ama a sabedoria. Amém. E quem ama, corrige. O nosso Deus nos ama. E Ele nos corrige. Né? Porque Ele nos tem como filho. Inclusive, deveríamos ser gratos e felizes, alegres, se estamos sendo corrigidos pelo nosso Deus. Porque, do contrário, nós não somos filhos de Deus. Ele não nos tem como filho. Né? Então, acontece muito disso hoje. Então, chega num pastor, chega numa liderança que só está olhando número,
Então ele vai fazer o quê? Ele quer arrebanhar todo mundo, vem para cá, vem para cá. Infelizmente, ele vai aglutinando do lado dele uma multidão de ferido também. Porque aquelas pessoas, quando elas se sentirem, quando elas não se verem ali atendidas nas suas demandas, ela vai fazer a mesma coisa que ela fez na igreja, e você tem um círculo. Satanás entendeu o que te para, não é, pastor? Exatamente. Porque o que acontece? Se você não conseguiu passar esse nível, for para outra igreja, vai levantar as mesmas coisas. Exato. Se você não passar esse nível, ou não se permitir, sabe, passar por esse processo, o inimigo ele sabe o que vai te parar. Então, se você sair de uma igreja por causa de algo e ir para outro, e você vai viver as mesmas coisas. Enquanto não passar os processos, não vai viver as promessas de Deus. Verdade. Então, existe um lado, sim, da liderança, existe um outro lado das ovelhas também. Né? Isso sempre vai acontecer, infelizmente. Mas existem homens de Deus, como você mesmo acabou de dizer, né? que soube ali dar o conselho correto para a pessoa, né, viver esse processo, como você falou, antes de buscar uma outra igreja, né, se resolver nessa condição antes de sair dali e ir para uma outra igreja. E eu acho que assim, o Senhor ele sempre tem os seus remanescentes, né, em toda e qualquer situação. Sempre tem alguém que está com um trabalho sério, está com o coração na obra. Então, assim, sempre tem os servos do Senhor. Sabe, meu irmão, eu escutei, se não me engano, foi ontem, um pastor falando sobre a questão do trigo, né? Os campos estão brancos e tal. E às vezes a gente tem uma tendência a olhar mais para o joio do que para o trigo. Sim. Mas os campos estão brancos de trigo, gente. Então, por mais difíceis que estejam as situações, elas estão. Por mais difícil que esse mundo caminha para o final, e ele caminha, tem muita gente que precisa ser alcançada pelo Senhor. E o Senhor Jesus, ele sempre olha para as pessoas, esperando o melhor das pessoas. Ele sempre vai olhar para a pessoa esperando o melhor delas. Ele olhou para Judas, sabendo quem Judas era, sabendo o que Judas estava para fazer. Uau. E quando Judas está chegando perto, o Senhor Jesus olha para ele e diz: amigo, aqui veio. Antes dele consumar o ato, dando um beijo no rosto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ainda olha para ele e diz: amigo, aqui veio. Então essa, pastor, eu acho que deve ser uma das maiores lições que nós devemos ter como pastor. Não olhar para as pessoas com esse olhar de esperando o pior das pessoas. Por mais que essa caminhada seja uma caminhada difícil e que a gente com certeza vai encontrar situações difíceis, vamos ser traídos talvez, como nosso mestre, o nosso Senhor Jesus experimentou todas essas realidades. Mas viver como ele viveu, sabe? Buscar os ensinamentos dele, eu acho que é a nossa missão. É a nossa missão. Então os campos estão brancos, está esperando pessoas, sabe? Gente que espera e deseja o Senhor. Mas elas não sabem disso. Mas elas precisam do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma ferramenta poderosa para alcançar essas pessoas. Então, por mais difícil que esteja o cenário, por mais difícil, nós, servos do Senhor, que fomos chamados por Ele, que temos esse compromisso, temos que ter esse coração de olhar para as pessoas, investir nas pessoas, sabe? Orar por elas, buscar consagrar nossa vida no nosso Deus, para que possamos ser referência para essas pessoas. Por mais que esse mundo tenha se tornado um mundo de pouquíssimas e raríssimas referências, talvez por isso nós temos visto aí uma geração que não teme ao Senhor, uma geração tão distante do nosso Deus. Isso sim, pastor. Isso responsabilidade sim, uma responsabilidade nossa. E nós precisamos usar isso. Preguei outro dia na minha igreja a respeito disso. E eu falei sobre aquele texto que está em Juízes, se não me engano, capítulo 2, se não me engano, onde fala que uma geração inteira, depois de Josué, né? No tempo de Josué, o povo serviu ao Senhor Deus. Depois de Josué, muito tempo depois, no tempo dos anciãos, o povo continuou servindo ao Senhor Deus. Mas surgiu uma geração, levanta uma geração que não conhecia o Senhor e não tinha ouvido falar de nada, de nenhum dos seus feitos. E eu vou te dizer, o povo está vivendo numa terra prometida que emana leite e mel e não sabe o motivo de estar ali.
o cenário, irmãos, olha para você ver como Deus tirou o povo do Egito com mão forte, os sinais que Deus fez ali no Egito, como Deus consumiu aquele exército poderoso no Mar Vermelho, como Deus fez coisas tremendas com o povo do deserto, como o Senhor transformou o povo de Deus, a realidade deles, naquela terra ali de Jericó, fazendo com que aquelas muralhas viessem ao chão, e tantas outras coisas, a maneira como Deus fez com que o povo se consolidasse na terra. E aí surge uma geração que não conhece o Senhor, que não ouviu falar de Deus, que não sabe de nada disso, pelo contrário, vai servir Baal, Astarote. A responsabilidade é da geração anterior, que não passou esse legado para aquela geração. Não acontece de uma hora para outra. Uma geração não surge de um dia para o outro sem conhecer a Deus. Alguém foi negligenciando essa realidade de Deus, alguém foi deixando de falar de quem é o Senhor, quão poderoso, e dos feitos dele, a ponto de chegar lá na frente. E alguém surgir, uma geração inteira surgir e dizer assim, não conheço Deus, não sei quem é Deus, e como a gente precisa do Senhor, como a gente, como o nosso pastor falou, depende dele, tem um buraco no nosso coração que só ele pode preencher. Se não for o Senhor Deus, você vai buscar preencher com qualquer outra coisa. No caso dessa geração, foi Baal, foi Astarote, foram as religiões pagãs que eles tinham referência. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor e não ouviram falar de Deus. As pessoas vão ouvir falar de Deus, vão conhecer o Senhor através da nossa vida. Não é através de anjo, não é através de arcanjo, não é nada disso. É através de você que está andando pela rua, que pega ônibus, que está trabalhando. É você que é cristão, que é o pequeno Cristo, que é a referência do céu na terra, para que as pessoas vejam a diferença entre mundo e as coisas de Deus. Glória a Deus. Então, esse é o nosso maior, a nossa maior missão, pastor. Amém. É poder aprender com o Senhor Jesus dia após dia e levar esse legado para frente. É muito forte. Existe uma passagem que está em Isaías 1, que fala assim, o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu Deus. Verdade. Que responsabilidade da nossa geração. Pastor, o papo tá incrível, pastor. Eu tô sentindo muito a glória. Não sei se você tá sentindo aí, mas a presença de Deus aqui tá muito forte. Verdade. E o senhor gostaria de louvar aquilo que Deus colocou no seu coração? Sim. A voz dele tá um pouco rouca, ele já me falou. Só que eu não posso deixar ele vir aqui e não deixar sem passar, sem ele louvar o Senhor, né? Sim. Tem uma canção que Deus te deu, uma canção que você cantou uma vez, acho que foi no show da Bruna Carla. Você abriu com uma sei. que você canta primeiro sozinho. Sim. Você poderia cantar aquela. Qual o nome daquela canção? A quem temerei. Ah, isso. O senhor louvaria ela para nós, por favor? Claro. Glória. Essa canção, o Senhor me deu ela no momento que eu estava bem tranquilo, sabe, cara? Como tudo que Deus me dá, assim, sem muita... sem muito floreio, sabe? De forma muito natural, assim, você vai fazendo as coisas surgirem. Eu me lembro de uma situação, pastor, na empresa que eu trabalho atualmente, eu tive algumas palavras do Senhor, de promessas que o Senhor faria, de coisas que o Senhor faria, que eu se cumprisse na minha vida ali, naquela empresa. E interessante que não tinha acontecido nada ainda e com 1 ano de empresa eu fui demitido da empresa. Uau. E tinha essas promessas do Senhor, de que aconteceriam grandes coisas ali na minha vida. E aí eu me lembro que no dia em que eu saí, eu não sentia aquela realidade, o que estava acontecendo. Mas no dia seguinte a esse ocorrido, eu tinha que ir trabalhar e aí eu já não ia mais usar o uniforme, eu já não pertencia mais àquela rotina, né, de quem trabalha em empresa sabe que existe uma rotina ali. Sim, né? sim. E eu não pertencia mais àquela rotina, então caiu a ficha. Eu falei assim, meu Deus. E naquele contexto, de tudo que o Senhor já tinha me falado, e eu vivendo aquela realidade, o Senhor Deus me deu uma canção, vou cantar só o início dela, para o irmão sentir. O Senhor me deu uma canção, essa canção ela surgiu toda desse jeito assim. Sabemos que todas as coisas cooperam
vejo, além das montanhas e vales, das águas revoltas dos mares, eu vejo o cuidado de Deus. Aleluia, aleluia. Então, assim, isso para mim foi um alívio do céu, uma palavra de Deus, né, num momento difícil, né, onde eu estava sendo, inclusive, testado ali por Deus, né? Te dei algumas palavras, falei que vou fazer, mas agora você está vivendo essa realidade aí. Então, assim, veio muito forte, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, né? Então, assim, aguarda, espera, sabe? Independente, está vivendo uma situação difícil, espera, que Deus tem o melhor para você. Nós cremos nisso. Amém, amém. Depois de escutar esse louvor tão lindo, é tremendo, pastor. Amém. Você gostaria de louvar? Eu vou cantar outra canção que você disse. Essa aqui remete, sim, àquele encontro com o Senhor. Isso aqui eu acho que resume um pouco tudo que eu falei sobre o meu processo. Sim. Uau. Essa palavra resume Uau. isso. Então acho que Glória um a daqueles Deus. momentos onde está só você e o Senhor, e essa canção ela nasce assim. Então, meus irmãos, essa canção nasce de um momento meu com meu Deus. E é desses momentos que você decide ter com o Senhor, né, é que você tem as suas experiências mais tremendas com Ele. Jesus, ele teve uma experiência de ser transfigurado no monte, não foi diante da multidão, sabe? Foi no momento dele com o Pai. Está lá no momento dele orando e ali ele tem essa experiência. Quem está mais próximo dele tem também esse privilégio de perceber dessa forma também, mas é desses momentos onde nós retiramos essa força, né, que vai nos servir como um combustível, né, para poder viver as realidades de uma vida, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Inclusive, eles tiveram essa experiência da transfiguração lá no monte, mas quando eles descem o monte, tem um jovem endemoniado lá precisando de oração. Então, é daquela realidade que você experimenta lá no seu particular, é que você vai ter condição de vivenciar o Senhor Deus no seu dia a dia. Aleluia. Então, essa canção, ela nasce desse momento com Deus, né, onde eu estava assim, né, sendo ministrado por Ele, trazendo à memória, né, toda aquela trajetória que eu passei, e aí nasce uma canção assim. Desde que eu te conheci, Aleluia. tudo em mim modificou. Eu jamais pensei a ver alguém assim, que pensasse tanto em mim, que quisesse me ajudar, a ponto de morrer no meu lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Teu amor me alcançou, e é bem mais que um sonho bom, a realidade de viver com Deus. Eu não tinha pra onde ir, hoje onde quer que eu vá, sei que lá no céu eu vou morar. O Senhor é a minha força, minha canção, desejado da minha alma, meu coração não se perde no caminho, por onde eu vou, já não temo ao perigo, seguro estou. Aleluia. O Senhor é a minha força, Glória a Deus. meu amigo inseparável, ao juízo advogado, justo e fiel. O Senhor é a minha rocha, meu abrigo e fortaleza, a quem temerei, se o Senhor é por mim. Glória A quem temerei, a quem temerei, a
Aleluias. Aleluia. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e o mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e o mais Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O mais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando aqui esse bate-papo entre amigos. Gostaria que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo, para que essa geração fosse impactada pelo Senhor. Estou muito emocionado. Amém. E em nome de Jesus, deixa o like, se inscreva. Qual que é o seu Instagram? Como que eles podem te achar? Jeju Dias. Meu Instagram é Jeju Dias. Jeju Dias? Gijo Dias. Glória a Deus. Então, assim, siga ele nas redes sociais. Meu Instagram é josé.maria.santos2020. Siga lá nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Amém. Espero que tenha sido algo poderoso para essa nação. O senhor quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, tô bem, estou satisfeito, foi Glória a bênção Deus. demais. Me sinto honrado pelo convite e minha oração é essa também, que o Senhor possa abençoar ricamente o coração de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Com Deus. Amém. Tchau.